que lembram. Ah, que bom, que É. bom, que Ai, bom. é. E então traz ela aí para mostrar para a gente um Sim, dia também. eu vou colocar o nome. Tá Sim. bom. E então, né? Virgem é a colheita, né? É o símbolo da colheita, porque a gente está aqui na primavera, mas Virgem no hemisfério norte, onde tudo começou, é o outono, né? Onde a terra devolve, né? todo, todo o serviço que ela recebe, ela, ela nos serve de volta na época de virgem, na época da colheita, né? Então, essa beleza da gente poder interagir com essa grande mãe, com tudo isso, né? Quando a gente tinha essa conexão, era outra coisa, mas a gente teve que aprender muito também a viver desconectado, né? E estamos no final dessa jornada de aprender a viver desconectado e começando então a retomar, né? E para isso que a gente está aqui hoje. Olha, Lê do Mar aqui subiu a serra, ficou aqui de uma vez, bem-vinda. E então, nós celebramos juntos esse momento da dádiva, né? Esse momento da dádiva do planeta para nós, né? E, e, independente do que a gente esteja vivendo agora, simbolicamente, esse é o princípio, né? E isso coincide também com o Ano Novo Judeu, ou o Ano Novo Cabalista, ou o Ano Novo da Bíblia. É, é, Isso então vai ocorrer na semana que vem, na segunda-feira que vem, na próxima segunda-feira, né? Então, na próxima segunda-feira, devido a esse feriado do Rosh Hashanah, o, o Ano Novo Judeu, nós não vamos ter a cultura orgânica, que vai ficar para o dia 13. Então, nós, com o encontro astrológico, só volta no dia 20. Mas a gente então vai ter esse feriado de segunda-feira na semana que vem. Então, celebrando isso, a gente está recebendo uma dádiva celeste muito grande com esse mapa lindo que está esse mapa da alunação de Virgem, que começa na segunda-feira que vem. A gente ainda está concluindo a alunação de Leão, né? Muitas coisas acontecendo, mas a Terra está se voltando para seus filhos, como sempre, né? Então, vamos logo passar para esse mapa para a gente ver quanta coisa interessante que tem aí. Então, lunação de 6 de setembro, lua nova, às 21h51, praticamente quase que exatamente daqui a uma semana, né? Lunação de Virgem é um signo de terra. E Ivone, você quer falar, Ivone? É, levantou a mão ali. E, bom, vamos continuar aqui. Se tiver alguma coisa para falar, depois, mais tarde, a gente fala, né? E, enfim, Virgem é um signo de terra, talvez, né? Essa música do Cio da Terra tem tudo a ver, né?
com esse espírito do fazer, do servir, do limpar, do purificar, tudo aquilo que a Mãe Terra pede para a gente, né? Necessita da gente estar naturalmente fazendo isso, e basta para isso seguir a natureza, né? A gente diz que touro representa a natureza, mas virgem representa o cuidado com a natureza, né? Então, e a maneira de trabalhar e lidar realmente com ela, né? É, recolher o trigo, né? Fazer a magia do pão, essas coisas que a gente não ouviu na letra hoje, mas muitos de nós conhecemos essa letra. Eu deixei para ficar mesmo na vibração dessa música hoje, né? Então, esse é o tempo que está, né? É a época que está sendo simbolizada agora, ainda que no hemisfério sul não coincida tecnicamente com isso, né? Mas o que importa mesmo é que a gente reconheça o símbolo, né? O símbolo do tempo que nós estamos vivendo. Então, é essa celebração. Então, a gente já vê que os donos da terra, os nativos da terra, se movimentaram bastante nessa alunação de Leão, antecedendo a alunação de Virgem. Tem muita coisa desagradável acontecendo, mas aqui é o lugar da gente ver caminhos para seguir, né? E não ficar repercutindo mais e mais as coisas desagradáveis que todos nós conhecemos, né? Então, vamos lembrar de celebrar, como a gente chamou, celebrando a vida, né? E por que eu digo celebrando a vida? Porque a gente olhando esse mapa da alunação, a gente vê que a própria alunação, que é o encontro do Sol com a Lua, está aqui no grau 14 de Virgem, né? No momento que ela acontece no grau 14 de Virgem, com ascendente touro aqui para o nosso país. Em outros países o mapa será diferente, alguns podem até coincidir, aqui o Cone Sul, por exemplo, mas em outros países os horários diferentes dão ascendentes diferentes, como na Alemanha, onde André está, não vai ser nesse horário, mas se vai ser às 22 horas aqui do dia 6, provavelmente vai ser às 2 horas da manhã lá no dia 7, né, do aniversário do Brasil, né? E então, isso vai acontecer com o ascendente touro, que é outro signo de terra, né? E favorecendo esse momento também, mas vai acontecer na casa 5, que é a casa de Leão, que é a casa do festejo, da alegria. Não é tanto do festejo, mas da alegria de viver, da vitalidade, como se essa lua estivesse trazendo vitalidade virginiana para nós, ou seja, vitalidade para o nosso sentido de serviço, vitalidade para a gente, para a limpeza dos nossos critérios, das nossas crenças, para para os cuidados com os exageros do perfeccionismo, que seria o lado que nós precisamos superar de Virgem. Então, nós temos aspectos aí também no mapa trazendo assim uma oportunidade grande, né? Mas, como eu sempre digo, tudo isso é muito sutil. Não existe na história da humanidade um momento que a gente vai chegar e vai resolver tudo, todas as vidas de todas as pessoas e tudo, né? Então, isso não existe. Mas o que existe é uma possibilidade de nós nos conectarmos com a força da nossa vitalidade, nós nos conectarmos com a energia que flui
e que faz com que a gente tenha vontade de trabalhar, que a gente tenha vontade de nos dedicar, que a gente tenha vontade, tudo isso, né? Acompanhado de Marte aqui. Ele está um pouquinho distante, mas ele está abrindo caminhos aqui na frente da alunação, com esse Marte também abrindo esses caminhos. Então, é um tempo de movimento, de pôr essa vitalidade, de trazer para fora a nossa criatividade. Então, como eu sempre digo aqui, o mapa sozinho não vai fazer nada. O céu sozinho não vai fazer nada. As mãos e as pernas e os pés e a cabeça são nossos, né? Então, mais uma vez, o cavalo passa selado, mas precisa montar, né? E ter coragem também. E ter coragem, né? Porque é preciso coragem para tomar novas iniciativas com assim com tanta energia como está mostrando esse mapa, tomar essas novas iniciativas que seria realmente para fora daquilo que a gente sempre faz. Esse talvez seja o grande problema que nós temos, é entender que é tudo novo, que é tudo novo. A gente querer ficar nos mesmos paradigmas antigos, e é difícil entender isso, porque a gente está muito arraigado e muito acostumado. Mas vamos lembrar sempre que nós não temos mais que disputar nada, que nós não temos mais que separar nada nem ninguém, que nós não precisamos de atividades separatistas, porque o excesso de virgem é que traz também esse final de tempos, porque é a era de peixes que passa o bastão para a era de aquário, e a era de peixes, ela, como costuma acontecer, uma era, ela quando termina, está para terminar essa era, os excessos vêm muito do lado oposto, né? O lado oposto de peixes é virgem, né? O signo oposto aí. Então, terminando essa era de peixes, a gente tem, por um lado, uma espiritualidade crescente que a era de peixes nos oferece, principalmente nesse final aqui, ela deixa esse legado da gente estar hoje em dia com uma consciência espiritual já coletiva muito mais forte do que era, né? Devido a vários fatores, mas principalmente ao grande plano, né? Que fez com que houvessem também as migrações dos mestres orientais para o Ocidente, trazendo a meditação, trazendo a yoga, trazendo todas essas possibilidades, as demais artes marciais, todas essas possibilidades da gente nos conectar, né? Trazendo também muitas linhas de conexão, canalização, religiões afro-brasileiras, franco-brasileiras, podemos dizer assim, como o espiritismo kardecista, que vem de Allan Kardec, mas que se desenvolve principalmente no Brasil, né? E Allan Kardec francês, né? E também o gurdjieffismo, que também aqui, o sufismo de uma maneira geral, a cabala, tudo isso está, né, se mostrando cada vez mais pródigo, como uma colheita de virgem mesmo, né? Levantando todas essas possibilidades essas antroposofia, todas essas a escola Waldorf está graçando assim. Eu nunca imaginei que eu ia ver na minha vida tanta escola Waldorf. Então, às vezes a gente pensa assim, poxa, eu estou trabalhando aqui como quem planta uma tamareira, né? Porque quem planta uma tamareira, ela não vai colher a tâmara, porque leva 100 anos, né?
Se colher, vai dar, porque deu muita sorte e o bisneto vai lá e colhe e dá para o vovô, para a vovó comer aquela tâmara que ela plantou. Mas a gente, quando planta uma tamareira, não pensa em comer a tâmara, né? Então, nós estamos fazendo isso aqui, nesse novo tempo, plantando a nossa nova consciência, né? E recebendo essa semente da nova consciência, fazendo com que isso brote, com que isso vivifique nesse final de época de peixes, para que a gente possa entrar na época de aquário, né, já revigorados com essa conexão, né, conscientes dessa conexão. Mas, por outro lado, um pouco dos excessos de Virgem, que são os excessos do separatismo e da racionalidade e do perfeccionismo, eles se contrabalançam contra todo esse lado maravilhoso do virginiano de servir, de ter a qualidade, a visão, a percepção de como fazer as coisas, dos critérios, da organização. E é o que nós mais precisamos hoje, é resgatar o espírito da organização mesmo. Então, a sugestão para agora, né, com essa quinta casa aí, é que a gente procure observar na vida da gente o que precisa ser mais organizado. E até que ponto eu consigo organizar isso, já pensando num sistema em que eu não sou a primeira pessoa, né? Que a primeira pessoa é nós. Então, não é o que é bom para mim, é o que é bom para nós. Então, isso é que dá o diferencial do novo tempo, né? E não é o que é a questão de entender o que é bom, o que é questão de sentir, né? Por isso que a gente deixou também para essa música que algumas pessoas não conheciam, de qualquer forma podiam sentir, né? Através da melodia do maravilhoso Milton Nascimento, é, essa força do cio da terra, né? Essa força do pão, de fazer o pão, da magia do pão, né? E então é com essa alegria que nós precisamos enfrentar os nossos desafios, porque eles estão sempre presentes. Um pouco dentro dos nossos exageros mesmo aqui, com um Júpiter retrógrado lançando um aspecto quincúncio aqui exato com Marte, né? Então é uma relação um pouco tensa, mas que visa a gente superar talvez as crenças que nos limitam. Se a gente começar a trabalhar com as crenças que nos limitam, nós nos tornaremos mais nós mesmos, né? Nós não vamos deixar de ser dependentes do sistema, dependentes da política, dependentes de quem quer que seja, do outro, né? Dependentes do emprego, dependentes da carteira assinada. Então, essa noção, esse escravagismo que nós aceitamos como escravos, aceitamos tudo isso porque não conhecemos a nossa força, e isso é assim mesmo, não tem nada errado, né? Só que agora é a hora da gente retomar a consciência, né? Duas coisas que importam agora: é o amor, a compaixão e a consciência. É isso que importa agora. A consciência vem da vibração também. Então, aonde a gente frequenta, a vibração presente onde a gente frequenta é a vibração que nós vamos desenvolver. Então, nós temos que ter esse cuidado de não ficar remoendo
vamos dizer assim, critérios ultrapassados e crenças limitadoras. Os nossos critérios não são para nos limitar. Nós nos dividimos tanto, né? O separacionismo foi tão grande que antes eu falava assim que a gente vive cada um num apartamento, né? Apartado, né? Apartado assim, sem noção de longura, né? A gente vive aqui nas quatro paredes, cada um num. Agora é pior ainda, porque a gente vive num quadradinho do Zoom. A gente não vive nem mais num apartamento, a gente vive cada um num quadradinho do Zoom. Mas a gente pode se encontrar no Zoom, né? E fazer vibrar essa consciência de união, de força, né? Da força que nós temos e do momento que nós podemos, então, tomar as iniciativas que estão aí meio pendentes, né? Que estão aí meio na dúvida. A hora é agora de tomar essas iniciativas. É claro, com consciência e responsabilidade. Quem está regendo esse momento é Saturno em Aquário, né? Aqui no meio do céu. Então, o que ele está pedindo? Ele está pedindo para que a gente se organize para as grandes conquistas do novo tempo que serão, que virão a seu tempo. Então, esse Saturno em Aquário, ele à primeira vista, Saturno é conhecido como repressor, mas Saturno não tem nada de repressor. Ele é o que dá consistência, ele é o que trabalha com a maturização, com nos tornar maduros, com a maturidade, com uma consistência que a gente dá para o nosso trabalho, e não digo o trabalho que se troca por dinheiro, mas que também existe, portanto, então, mas com o nosso desenrolar da vida, né? O trabalho de desenvolver uma vida, de desenvolver a nós mesmos, né? Então, tudo isso fica imobilizado para a gente trabalhar mesmo com essas crenças e conseguir dar passos, que é o que a gente pode fazer agora, né? Então, nós não estamos olhando lá para frente o que vai ser, nós não estamos olhando para o que é utopia ou não que é utopia, que o mundo vai ser sempre assim, que o mundo. Então, esse pessimismo, ele é um desafio que nós precisamos superar. Porque no pessimismo a gente não consegue nada, né? Então, nós temos que então, nos inspirar em toda essa luz que está aportando, principalmente através dessa conexão que está havendo da sociedade com a fonte espiritual, com que já foi citado aqui hoje, e todos esse tipo de conexão, nos inspirar através disso, nos unir e encontrar caminhos, né? Então, várias coisas estão acontecendo, né? Mesmo aqui na cultura orgânica, que a gente também aqui conduz cada segunda-feira alternada aqui com os encontros astrológicos, com o apoio da Ana Maria, a gente, na cultura orgânica, a gente já lançou um plano, a gente já está pondo os primeiros passos em andamento desse plano, porque nós não temos pressa, nós só queremos ter algo a visualizar para poder caminhar naquela direção, ou seja, dar passos. Nós não precisamos saber que vai dar certo ou não vai dar certo. Nosso coração sabe e cada um tem seus passos para dar agora, né? E o apoio é muito grande, porque também a tarefa é muito grande, com esse Saturno lá presente, né? Aí a gente vê aqui esse Marte, que ele está aqui carregando a esperança da humanidade na sua garupa, né? Como um cavaleiro
do novo tempo, carregando essa esperança, abrindo então esses caminhos, né? Ele está aqui, ó, pressionado por Júpiter, que de certa forma aqui pode estar representando as nossas crenças e os nossos exageros, né? Que ele está retrógrado, isso quer dizer que ele está corrigindo coisas, né? Mas ele está na casa 10 e ele não deixa, então, como nunca deixa de oferecer a sua bênção, ao mesmo tempo que, ao que corrigir, a gente está caminhando com a bênção, né? Quem teve o costume de ler a Bíblia, talvez alguma vez, ou estudar alguma coisa da Bíblia, independente de religião, porque a Bíblia é para todos, vê lá, muitas vezes, a importância da bênção, né? A história, por exemplo, de Esaú e Jacó, os dois irmãos que brigam pela bênção do pai, né? A bênção do primogênito, brigam pela progenitura. Progenitura não tem o que brigar, ela é o que é realidade, mas eles brigaram, né? E a partir daí muita coisa aconteceu. Mas, na verdade, o que se desejava era aquela bênção. E essa bênção, a gente está meio esquecido, talvez, da importância dessa bênção que Júpiter também traz para nós e faz com que a gente possa ter mais confiança nesse caminho, nesse futuro, sabe? Porque eu lembro quando eu era criança, sabe? Isso não acontecia muito na minha família judaica, mas eu via muito na coletividade, que eu nunca fui isolado da comunidade, dos brasileiros, dos católicos, tudo. Então tinha muito aquilo, bença mãe, bença pai, uma coisa assim que a gente ouvia muitas vezes, né? E hoje em dia eu quase nunca mais ouço essa palavra, bênção, né? Então que Deus abençoe todos nós, né? E que nós mesmos abençoemos uns aos outros, aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos que estão sofrendo, aos que estão causando sofrimento. Vamos abençoar todos nós, né? Uma grande bênção, né? Aproveitar esse Júpiter no meio do céu, derramar, né? Essas bênçãos pela humanidade, para que a gente possa ter mais confiança, né? É uma coisa que nem o Ho Oponopono que a gente faz, né? O Ho Oponopono é invisível, a gente faz uma vibração, mas é como uma bênção, aquilo atinge onde tem que atingir, assim como uma praga. Uma bênção e uma praga é a mesma coisa, só que tem objetivos opostos, né? Então, nós não precisamos de praga, mas precisamos de bênção, né? Então, vamos abusar também das bênçãos aí de Júpiter, né? Blessings from God. E aqui, pelo outro lado de Marte, né, que a gente está analisando aqui, né, por um lado vem essa pressão de Júpiter, por outro lado vem uma fluência de Plutão. Então, não existe encontro mais poderoso em termos de energia, força de realização, e que pode ser também de destruição, né? Mas às vezes a destruição é necessária também, né? Mas não existe nada mais forte do que uma união de Plutão com Marte, né? E a gente vê aqui um trígono exato, ou seja, é a união mais harmônica que pode ter em dois signos de Terra, de Marte com Plutão, né? Então, essa energia está disponível para nós, né? Essa energia já está vibrando, ela está presente, exata no dia da Lua, mas ela já está vibrando e ela fica um tempo vibrando e ela continua vibrando mesmo depois que se desfaz. Então, temos aí, entre a casa 9 e a casa 5, nós temos essa força muito grande para reorganizar
aquela nossa grande filosofia. O que é que realmente nós estamos seguindo, né? Porque nós ainda temos muitas ideologias aí, entende? E essas ideologias às vezes parece time de futebol, né? Não tem muito sentido essa coisa de um querer ganhar do outro. Só tem sentido a gente fazer a grande roda e não criar situações separatistas, né? Mas a separação existe para que alguns possam ganhar e muitos se deixar iludir. Então, é o momento sempre de ter essa visão da união das pessoas, né? Não precisa fazer nada, apenas se sentir próximo das pessoas que estão próximas, né? E se as pessoas têm ponto de vista diferente do seu, respeita, né? Respeita, dá o exemplo, respeita, né? Simplesmente respeita. Não tem lado bom e lado ruim numa polarização. Tem dois lados ruins. Quanto mais um vai mais polar, o outro vai mais polar. Até um dia isso aí explodir, como já está quase, né? Já está quase explodindo, né? Porque enquanto se discute muita coisa de política aí, vai um bando e detona praticamente uma cidade, estourando não sei quantos bancos e coisa como eu vi que aconteceu aí. Eu não sou de me informar muito, mas de vez em quando a informação se joga na minha cara, né? Então, no interior de São Paulo, acontecer essas coisas, então, tudo é resultado, né? Então, nossos corações que se abram em bênçãos, né? E veja como aqui também a própria alunação no grau 14 está recebendo a bênção de Urano, que é o regente da nova era. Então, todas essas coisas que eu estou falando, parece que é uma repetição toda vez que eu venho aqui falar. Mas eu não estou repetindo, os mapas é que estão mostrando, gente. E aqui você vê a perfeição disso. Urano, que é o regente da nova era, ele está também num aspecto fluente, positivo, exato com a lua nova. Então, o Urano no meio do céu, né, Aquário no meio do céu, Urano aqui em Touro, praticamente no ascendente, com a roda da fortuna, abençoando também esse tempo, né? Mas tudo isso vale quando a gente tem um coração aberto para a unicidade, fundamentalmente, e para a busca da consciência, e não a busca da vantagem, a busca da consciência e o princípio de sermos um, de sermos todos um. Então, isso é também algo que Saturno aqui está apresentando, porque disso nós não podemos fugir agora, né? Isso só vamos poder fugir disso quando surgir uma consciência muito mais ampliada do que a que a gente já tem hoje. A que a gente tem hoje é acabar com o separatismo, acabar com eu sou bom, você é ruim, né? Acabar com essas coisas até que a gente sente muito. Eu sempre gostei muito de esporte, sempre me emocionei muito com as medalhas, com os mundiais do Brasil. Sempre me emocionei muito com essas coisas. Mas agora já tem uma consciência diferente, sabe? Que para um ganhar, tem quantos que se matam ali e não ganham. E que sentido tem isso, né? Então, o esporte tem um grande sentido de um estimular o outro, mas, ao mesmo tempo, essa coisa do pódio, eu acho que é uma coisa que nós precisamos migrar, não vai ser da noite para o dia, migrar para um sistema de celebração onde não tenha essa coisa
né? Eu me lembro, por exemplo, dos Chavantes, né, que nas festas, não só os Chavantes, as tribos do Xingu, todas essas tribos do norte e oeste do Brasil, é, eles fazem aquelas corridas com a tora, né, com as toras enormes, né, que eles correm, né, os índios correm com aquilo. Não tem vencedor. Aquilo lá, a corrida, eles mostram que eles são fortes. Todos são fortes. Todos correm com o negócio. Não tem quem chega primeiro, né? Então, é aquele caminhar, essa disputa, que não é uma disputa, é uma energia comum, um grupo carregando aquela tora como uma demonstração de que está usando a sua força, que tem a sua força, que tem orgulho da sua força, mas que está dividido entre todos, né? Então, aos poucos, a gente vai percebendo qual é esse sentido de aquário, né? E vai, então, abrindo o caminho para isso, né? E só para finalizar aqui, para a gente falar da segunda parte importante, né, que também envolve o signo de Virgem, é, é, esqueci. Eu esqueci o que eu ia falar. Sempre acontece isso. Bom, se voltar, volta. Se não voltar, é porque não precisava falar e, e vamos em frente aí. Então, só dando mais uma geral aqui, então, a gente tem aqui touro no ascendente, que é uma coisa que dá segurança, que é uma busca também de segurança. Temos Urano abençoando a alunação, temos Plutão abençoando Marte, que está encaminhando a alunação, Júpiter aqui numa união aqui, você vê que aqui são três planetas muito fortes, mas tudo isso aqui, ainda temos essa ligação de Saturno com, veja, mais um encontro exato aqui, ó, que de nodo com Lilith. Não dá para explicar ponto por ponto, porque não acaba. Mas aqui com Mercúrio, com a nossa mente em Libra, buscando o equilíbrio. E veja como está equilibrado esse triângulo aqui, isósceles, né? Então, equilátero aqui, esse triângulo entre Mercúrio, nossa mente. Aqui, esses dois representam muito o que a gente está recebendo através do passado e esse futuro de construir o novo tempo, que é uma grande tarefa que aqui se mostra liderada por Saturno. Nesse momento, é ele que convoca para que todas essas energias se dirijam para essa nova organização de uma nova estrutura social, que é o que Saturno fala, né? De uma nova estrutura social. Então, o que eu ia dizer aquela hora, voltou falando de estrutura social. A gente precisa tomar muito cuidado com o assistencialismo, porque o assistencialismo não empodera a pessoa. Por outro lado, que recebe. Por outro lado, tem momentos em que não adianta querer empoderar, porque precisa matar a fome primeiro. Então, vamos pensar sempre nisso. O assistencialismo é necessário ainda, mas ele só tem sentido se for acompanhado de um empoderamento. Porque toda energia que se joga para o assistencialismo é uma energia que se perde e tem que ser dada outra vez e outra vez e outra vez. E isso acaba criando um jogo de energia de quem dá e quem recebe desequilibrado, né? E então, esse desequilíbrio vai criar uma série de situações negativas. Então, porque nós estamos numa época em que é importante o assistencialismo, mas vamos parar de endeusar o assistencialismo e a solidariedade e entender que nós precisamos nos empoderar e empoderar a todos, para que todos tenham acesso.
e não para que uns tenham acesso e sejam bonzinhos com os outros, entende? Então, isso é meio polêmico, mas eu não posso deixar de falar também essa coisa. Quase que eu deixo, porque alguma coisa me fez esquecer na hora, mas eu lembrei e está aí colocado, né? Então, esse é o jogo, de uma forma geral. Cabe a nós, né, termos essa busca da confiança. Eu acho que, eu diria que agora tudo começa com a bênção, sabe? Vamos espalhar a bênção por aí, que isso vai regenerar o planeta, a gente espalhar a bênção por aí, e sempre pensar no coletivo, pensar que nós precisamos nos unir e acabar com coisas que esses valores, como o próprio a Olimpíada, futebol, ter pódio, essas coisas, e mudar isso para uma maneira de que o esporte seja transmissor de ampliação física, de capacitar, de ir além, né, naquilo que a gente consegue, de alcançar mais, mas não para ganhar recorde do outro e do não sei o que, né? E que aquilo que a gente dispõe solidariamente não sirva só para quebrar o galho daquele momento e vai ter que quebrar o galho amanhã, mas nós temos que estar envolvidos com empoderamento. Eu dou o exemplo aqui da Gerando Falcões, que eu não tenho nenhum conhecimento próximo, eu vejo o que eles fazem pelo Instagram, mas eles fazem o assistencialismo, mas eles, ao mesmo tempo, cada vez mais se organizam no sentido de empoderar. Então, é um exemplo que eu tenho, que eu posso dar, desse grande exército do novo tempo, chamado Gerando Falcões, tá? Do seu Eduardo Lira. E também não é um nome, é o Gerando Falcões, não é o Eduardo Lira, né? Ele é o cara, mas aqui é o Gerando Falcões. Nós não precisamos mais de endeusar um nome, e sim de trabalhar, fortalecer e tomar o exemplo de um movimento. Muito bem. Agora eu quero mostrar outra coisa para vocês. Então, muitos aqui já viram esse mapa mais de uma vez, que a gente traz aqui, né? Então, o que eu gostaria de trazer um pouco a antroposofia para cá, esse mapa, ele foi concebido, esse esquema aqui foi concebido de uma certa forma unindo a astrologia com a antroposofia, unindo conceitos, né? Mas com um ponto de vista mais astrológico mesmo, né? Trazendo uma visão da antroposofia para um ponto de vista astrológico. Então, aqui, só recordando um pouquinho, cada casa dessa do mapa, de uma certa forma, representa um passo na jornada. E essa jornada que começa no ascendente, que é o momento que nós nascemos, ela vai se desenrolando na vida individual de cada um de nós, mas também de uma coletividade, de um empreendimento, né? Ela vai se... quem está com o microfone aberto aí, por favor. Vai entrando... Então, vai dando esse contorno aqui, e que a gente, estudando agora os quadrantes mais rapidamente, desenvolvendo o autoconhecimento num primeiro passo da vida, de 0 a 21 anos, desenvolvendo esse autoconhecimento, que não é bem esse autoconhecimento que a gente procura hoje, mas esse contato com a gente mesmo, nos entender como gente, né? Mas na medida que isso também entra o autoconhecimento, que é o que vai acontecendo através
dos novos paradigmas, né? Que a gente não fique isolado de conhecermos a nós mesmos pelas regras sociais e educacionais também de formatar todo mundo igual, né? E pôr aquelas notas da medalha para quem tem. Então eu lembro que eu tinha 6, 7 anos, estava na escola primária e todo mês tinha boletim e tinha medalha de ouro, medalha de prata, medalha da coisa, e sempre era as mesmas pessoas que ganhavam aquelas medalhas, né? E sempre era menina, nunca era menino no meu tempo. Então, para ver a força feminina, para ver a força feminina. Mas a gente foi criado dessa forma, né? Muito formatado, tudo, sem que eu me reconheça como uma individualidade, e sim como um soldado que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, aquilo outro, né? E essa consciência não vinha. A gente ia fazendo essas coisas sem consciência. Agora nós estamos tomando consciência de que nós estamos sendo enganados pela cultura, né? Então, esse momento, que é tudo isso de crítico que tem nesse momento. Então, essa primeiro aqui do eu comigo, depois eu com o outro, eu com todos e meu legado é um caminho na vida. Eu me reconheço, eu reconheço o outro, eu reconheço o social, a sociedade, e eu ofereço o que eu posso de toda essa experiência que eu recebi da vida, né? Então, são 3/4 me desenvolvendo até o meio do céu, né? A casa 10 da realização, aqui, né? E o último quarto, comunidade e recolhimento, preparação para um novo ciclo, né? É, é, é a minha doação, meu legado mesmo, né? Então, o que, que acontece? Nós temos, então, duas fases da vida. A primeira metade da vida é essa fase de baixo, e a segunda metade da vida é essa fase de cima, considerando isso, né? Que o ascendente simboliza o nascimento e a gente vai caminhando nas casas. Então, quando nós chegamos em Virgem, nós estamos trabalhando na casa 6 ou no sexto signo. Então, é o momento em que nós deixamos de ser aprendizes para nos tornarmos os que sabem, os que fazem, os que oferecem o conhecimento, né? Então, aqui é um aprendizado, aqui é uma realização, mas dentro disso tem essa preparação dos que vêm atrás, tem tudo isso. Então, tem, né, uma diferença básica, fundamental, entre esse tempo onde eu estou me munindo das coisas, para esse tempo onde eu estou aplicando as coisas. E é o signo de Virgem do serviço que faz essa separação. Porque separar é um dom de Virgem, mas separar tudo obsessivamente não é o que a gente precisa, né? Nem separar tanto, nem tudo, mas separar o joio do trigo. Então, nesse momento que nós recebemos a preparação, nós começamos a doar a fase da doação, que é uma fase do receber, aqui é uma fase do doar. E o equilíbrio entre dar e o receber é aquilo que São Francisco fala, né? E aquilo que Bert Hellinger fala. Então, nos relacionamentos, né, tem que haver equilíbrio entre o dar e o receber. Então, esse equilíbrio se faz em duas fases da vida. E qual é a equação que resolve isso? É aquilo que eu pus no canvazinho que eu fiz lá, que agora estou treinando fazer Canva, fazendo lá, botando no Instagram
dos nossos cursos de segunda-feira, me atrevendo a brincar com isso, e coloquei lá que nós íamos falar hoje desse paradigma, da diferença que é o, o, a primeira fase da vida da segunda. Essa diferença está entre o ter, que é o que nós precisamos, né? Receber para ter, aqui na primeira fase da vida, e o ser. Então, veja que aqui o equilíbrio não é entre o dar e o receber, mas tem uma sutileza, porque no fundo é, mas isso tem uma sutileza muito especial, né? Que o equilíbrio é entre o ter e o ser. Né? Então, essa primeira parte aqui representa o planeta, Terra, e o ter, material. E essa fase aqui, né, como se eu invertesse esses semicírculos, né, se abre para o céu e aqui se abre para a terra. Né? Eu recebo aqui na terra e eu ofereço aqui no céu o quê? Sendo. Então, para todos nós ter essa visão da importância de que, né, dessa reflexão na alunação de Virgem, que é a alunação onde simboliza, né, esse serviço do virginiano, né, que entrega então esse bastão para a segunda fase, que é a fase do ser, e essa fase do ser começa com quem nós vamos nos aliar, ou com quem nós já estamos aliados, mas que agora nós vamos tomar consciência do que é essa aliança. A partir dessa aliança que serviu para ter filho, carro, casa, aqui nessa fase aqui, começa a servir para o legado final nessa fase aqui. Então, é ter e é ser. Tá certo, gente? Então, vamos sair bem na horinha aqui e voltar para a galeria. E aí eu quero ouvir vocês se tem dúvida aí dessas coisas todas, que essa questão do ter e do ser, né, que meia vida para ter e meia vida para ser, ela tem que estar sempre presente no coração da gente, para que a gente construa algo realmente justo para todos. Né? O Sérgio, Fala, Celso. ter é a materialidade e ser é você pessoa, é o seu interior, é isso? Então, isso é uma maneira, né? Isso é uma maneira, porque o ter significa o subsistir, né? Então, eu preciso ter subsistência. Na primeira meia-vida eu recebo essa subsistência. Naturalmente, o meu foco passa para quem eu sou. Porque eu recebi tudo isso, e o que eu faço de tudo isso que eu recebi em metade da minha vida? O que eu faço vai representar aquilo que eu sou. Se eu utilizo isso para receber mais, eu desequilibro a minha alma, porque a minha alma foi feita para equilibrar o ter e o receber, o dar e o receber. Como dizia a oração de São Francisco, que é um exemplo muito, muito claro para nós. Né? Uhum. Mas isso também é colocado pelo Steiner, né? Ele coloca essa equação muito claramente no estudo biográfico dele. Então, até essa fase desse sexto setênio, que é o setênio de Virgem, né? Então, justamente, Virgem mostra aquele que tem essa colheita,
e que se torna servidor, né? Se torna Setênio. servidor, que não é Setênio. mais um que está buscando a subsistência, mas sim que já tem confiança em si para poder servir aos que estão chegando, né? Atrás. Então, quando você dá mais do que recebe, isso não é bom, né? É um certo desequilíbrio, né? Ou não? Sempre isso causa um desequilíbrio, né? O Bert Helling deixou isso claro, né? Na oração de São Francisco fala, é dando que se recebe. Sim. Então, ele propõe que você dando, você vai receber, né? A Cabala fala isso também. Aliás, Cabala, em hebraico, quer dizer receber. Caber, em hebraico, quer dizer receber, né? Então, fala do receber. A Cabala Sim. fala do receber, o Cabalá, né? E, e justamente isso. Esse equilíbrio entre o dar e receber que traz a qualidade da coisa. E todo desequilíbrio acaba gerando patologia, né? Ou patologia social, ou patologia pessoal, ou ambas. E como a gente está numa mudança de era, toda a sociedade está envolvida nesse processo patológico, né? De tomar. Aqui não é nem ter e receber, ter e ser. O que aconteceu na humanidade é que quem usufruiu do poder até agora, ele não tem nem é, ele toma. Então, é simplesmente tomar, tomar, tomar. Quem pode tomar, toma. Esse é o paradigma. Isso foi importante. Nada é errado na evolução humana, cara. Eu não Como é tenho que... nenhuma autoridade para falar isso, eu falo do meu coração, né? Mas esse momento que a gente vive, desse antagonismo, essa exacerbação de posições, a que se atribui, principalmente aqui no... Justamente esse desequilíbrio entre o dar e o receber, né? Entre o ter e o ser. Uhum. É exatamente esse desequilíbrio que causa toda essa distorção. Mas isso era necessário, porque nós precisávamos aprender a usar as nossas armas, entende? E nós estamos aprendendo a usar. A questão é que, de início, nós usamos armas de fogo, de guerra, né? Do elemento fogo. Agora, nós podemos usar as armas do elemento ar, que está gerando esse novo tempo de aquário, né? Então, o social agora está voltado para o elemento ar. E o elemento ar é um elemento de comunicação, de equalização, porque aqui a gente está no Zoom. Mas se a gente tivesse numa plateia de um teatro, de um cinema, se a gente tivesse fazendo um encontro aqui numa mesa grande, nós estaríamos respirando o mesmo ar que o outro respirou e expirou, né? O ar que eu expiro aqui não vai embora e vem um novo. É o mesmo que está rodando ali, né? Mas E que tem essa... a que você atribui essa falta de lucidez que nós estamos vivenciando? Falta de lucidez, um certo exagero nas posições, irracionalidade, né? Enfim, uma coisa abusiva, não sei. É justamente, né, essa passagem do fogo, né, para o ar. Essa passagem do fogo é uma passagem muito... Aí da combustão. Até se fala, né, que o fogo foi roubado do céu, né? Dizem que Mercúrio roubou na mitologia grega, mas tem outras mitologias, né? Tem aquele filme Quest for Fire, que é um filme muito bacana também sobre isso, né? Mas
esse espírito da guerra, ele traz essas distorções todas. E agora fica muito evidente tudo isso. Mas muita gente ainda não conseguiu se desligar, abrir a consciência para que o momento agora é de outra amplitude. De uma certa forma, abre essa consciência, mas seletivamente, só para aqueles que pensam igual eu. Sim. Então, a espada agora precisa ser a palavra. Jesus disse algo assim. Então, né, a palavra é do ar, a espada é do fogo, né? Então, nós estamos trabalhando aqui com a palavra. Ô, Sérgio, Fala. essa posição americana em relação ao Afeganistão, você acha que é reflexo disso? Tudo isso é reflexo disso. Sabe, o que está eclodindo aí, purulento, tudo isso é pus que está soltando da sociedade, entende? Uhum. Então, tudo isso precisa de expurgar, de purgar, de expurgar, né? E não só de sangrar, porque a gente Sim. tem feito muita sangria, né, em nós mesmos, né? Nos Sim. machucado bastante. E nós precisamos agora purgar todo esse pus que está por trás de tudo isso, entende? Sim, sim. Então, tudo isso também é difícil de acontecer. Mas o caminho é esse e nos resta confiar nos planos que nos trouxeram até aqui. Porque se você assiste umas séries lá do Netflix do passado, né, de época, e desse guerrear, dessas guerras de poder que houveram, você vê que os tempos eram muito mais terríveis do que são hoje. Sim, sem Né? dúvida. Então, não tinha nem conversa. Hoje Não. nós temos essa conversa. Né? É. Então, era a lei da espada, como a Amanda falou, é a lei da espada. E agora a espada é trazer a palavra, quer dizer, trazer a consciência. Né? Agora a Então, guerra é mais fria, né? É mais fria, é mais... então, é um pouco isso, é um pouco de você tomar consciência da sua experiência e disseminar isso. Né? Então, virgem é o tempo de disseminar, colhe e dissemina essas visões, essa ampliação aí, de que nós podemos, porque ao mesmo tempo que o Afeganistão está isso, está aquilo, que Araçatuba está isso, está aquilo, nós estamos aqui toda segunda-feira conversando de alguma forma no sentido de trazer luz para esses processos. Entende? Sim, Então, ninguém aqui é mágico para poder resolver da noite para o dia, né? Mas a gente está caminhando na consciência, e a consciência traz a ação. Então, a reflexão agora é essa reflexão entre o ser e o ter, entre a primeira e a segunda metade da vida, né? O intervalo do jogo, né? Vai lá falar com o técnico, né? O intervalo do jogo, como é que volta para o segundo tempo, e é diferente. Né? Eu foco em tudo que eu preciso conquistar na primeira metade e foco em tudo que eu preciso me tornar na segunda metade. Né? Então, isso é antroposófico, não inventei, mas é muito, muito claro e condizente com essa jornada astrológica que a gente prevê. Né? perfeito. Então, enfim, é isso aí. E as meninas não falam? Quem? E as meninas Então, não... a Ana Elisa está pedindo para falar. Elas não falam porque você falou até agora. Agora vamos... E eu, né? E eu. Agora vamos ouvir a Ana Elisa. Não, é que só veio um pensamento quando você falou de a gente estar respirando o mesmo ar, se estivéssemos todos juntos num teatro, né? Mas essa questão do ar, a gente respira o mesmo ar e a Covid trouxe muita falta de ar. As pessoas morreram de falta de ar.
sem E conseguir é respirar. transmitido pelo ar também o E vírus. também transmitida pelo ar. Então, a gente está passando por uma pandemia muito relacionada ao ar, não sei. Exatamente, Ou a falta de ar. exatamente. Uhum. Então é ênfase no ar. Isso já aconteceu, a gente já falou aqui, no mês de dezembro, no encontro de Júpiter e Saturno em Aquário, que é realmente a abertura de um portal do ar muito grande. Então o ar está muito viciado. Agora, se você for ver, né, a poluição, tudo isso, agora nós temos que cuidar desse ar de outra forma. Essa é a tarefa que nós temos agora também. E vamos cuidar desse ar também pela comunicação. Se nós não podemos fechar todas as fábricas que poluem e criar um trauma no mundo que não vai ter mais produção de nada e não sei o quê, mas nós, pelo menos pela palavra, né, podemos, né, limpar o nosso ar e ir disseminando novos procedimentos para a gente poder ir substituindo aquilo que é poluído por algo que seja regenerável, né? Que seja circular e regenerável naturalmente, né? O moto contínuo, que é uma coisa que nós viemos para criar neste planeta, fazer com que o planeta gire redondinho, né? Redondo mesmo, redondo. Então, que ele gire redondinho e que uma coisa leve a outra, leve a outra, leve a outra, e não tenha lixo para espalhar. Porque você imagina todo o universo se for dispor do seu lixo, né? Então, nós não podemos ter lixo. Como nós vimos aí, recebendo a Renata Coelho na Cultura Orgânica, fazendo um puta esforço para fazer lixo zero, porque não é fácil, não é nada fácil na situação atual, mas vamos criando consciência cada vez mais, né, de que nós precisamos construir algo, né? É muito difícil fazer o lixo zero num sistema que produz lixo, né? Então o sistema produz lixo, não tem como você esconder o lixo, né? Agora, de algum jeito para algum lugar vai. Agora, muita coisa melhora, mas para algum lugar vai. Nós precisamos criar um sistema que não produza lixo, né? E isso é totalmente possível, porque o ser humano já mostrou que, em termos de tecnologia, ele consegue tudo o que ele quer. Então, é que ele sempre está pegando aquilo que dá dinheiro para quem financia a tecnologia, porque a tecnologia precisa ser financiada. Por isso ela é discutível, né? Porque se fosse uma coisa que brotasse do ser humano, da união, do tambor, da força da terra, do pé no chão, da dança, isso seria outra coisa. Mas como a tecnologia depende de investimento, então nós ficamos aí com tecnologias maravilhosas, mas voltadas a fabricar lixo, todas elas, né? Basicamente, com esse negócio de obsolescência programada, né? Então, veja, o que produz mais lixo do que a obsolescência programada? E é interessante, porque ninguém põe isso no jornal. Hoje em dia existe a obsolescência programada, tal, e todo mundo lê e fala, puxa, então eu preciso tomar cuidado, quantas vezes que eu carrego a minha bateria, quantas vezes que eu ligo a minha impressora, sabe? E ninguém faz nada, todo mundo aceita. Sérgio, a propósito, não vai ter mais em cultura orgânica aquela coisa da Renata, da compostagem, do lixo, enfim, aquela... A cultura orgânica ela procura trabalhar em todos os âmbitos, né? Na permacultura, na bioconstrução, na ecologia bruta, até nas tecnologias favoráveis. Ela procura trabalhar em todos, nos movimentos sociais, como foi a última, né? Que nós trouxemos o movimento das mulheres do Ribeira do Iguape lá. Então, ela trabalha em todos esses aspectos. Então, aos poucos, a gente vai vendo, de acordo com o que a gente consegue encontrar para trazer aqui, vai se lidando com todas essas coisas, né?
Mas o importante da cultura orgânica também é que cada um tenha Consciência. a sua visão e a sua ação nesses caminhos, né? Aham. Perfeito. Olha, muito bom, muito bom. Parabéns. Quem mais? A Nilceia levantou a mãozinha e depois dela eu quero falar. Tá bom, Nilceia. Olha, esses momentos de segunda-feira que eu participo são sempre momentos de muito, eu diria assim, de aquietamento, né? De ouvir. Não é só ouvir o que vem de fora, não. É o que ouvir também a voz de dentro, né? Quando o Sérgio falou assim que é difícil porque tem um desequilíbrio, enfim, das forças, e é preciso equilibrar, e isso é difícil equilibrar no coletivo, porque também é difícil equilibrar no individual. No individual, nós também estamos tendo nossas dificuldades de fazer essa sintonia, enfim, esse equilíbrio, né? E eu queria pegar uma fala que a Amanda falou sobre a palavra como uma espada, né? E eu acho, sim, que a palavra sim, a saída. Eu não diria até nem arma, eu diria que é o remédio, ou que é a panaceia, será qualquer que seja o nome, porque a palavra é tanto a saída para o coletivo como para o individual, porque me parece que quanto mais a gente se autoconhece, dando nome às coisas que a gente sente, com coragem, e aceitando esses nomes, por mais difíceis que eles sejam, como sentimentos humanos e verdadeiros, e por isso você se aproxima desse sentimento, acolhe esse sentimento, sabe que é humano, e se reconhece nele, e, enfim, e se autoconhece a partir deles, também você vai conhecer o outro e o coletivo. Não sei se eu estou me fazendo clara, porque às vezes a gente fala para fora e não ouve a voz de dentro. Então, quando eu sei que eu tenho raiva, e eu preciso identificar a hora que eu tenho essa raiva, dar um nome a esse sentimento, ouvir esse sentimento, identificar qual foi uma necessidade minha que provocou aquela raiva, que não é culpa do outro, sou eu mesmo que tenho um hiato não preenchido, e onde é que eu busco esse preenchimento no universo, no cosmos, nos movimentos, né? Então, eu acho assim, acho que a palavra ajuda terapeuticamente no individual e no coletivo via diálogo. Não é à toa que as terapias, elas são todas pautadas pela palavra, pela conversa, né? Então, eu quero só sublinhar e talvez depois aprofundar um pouquinho mais comigo mesmo, que a Amanda trouxe da palavra como um poder para além da espada. Que a palavra é uma espada que não machuca, né? Mas que ajuda. Então, na só quero verdade, lembrar foi uma coisa, Jesus que a que palavra trouxe. Eu sei disso. Só quero lembrar Mas uma coisa. no sentido... Pode falar. É que a palavra não só se fala, mas também se escuta. Né? E se escuta de dentro, como você falou. Não só a palavra que vem de fora, como a palavra que vem de dentro, e como a palavra que a gente fala, ela pode vir de dentro ou pode vir de qualquer vibração espúria que tiver em volta de você. Né? Então, a palavra também, para se purificar, é também complicado. Mas essa é a grande equação que nós estamos vivendo agora, e eu acho isso uma grande bênção para todos nós. Né? Vamos ver a beleza. Fala, beleza. Cadê a Ai, beleza? deixei no mudo e falei. Eu vou emendar um pouquinho no que a Nilce falou e também no que a Ana falou. Primeiro, em relação ao ar, né? Que realmente o ar é o mesmo, não só o mesmo que a gente respira, mas é o mesmo que está há milhões de anos no planeta, que um dia teve no peito de uma tartaruguinha, que teve no peito de uma criança afegã, que esteve no peito de uma chinesinha, que teve no peito de um africano. É o mesmo O2.
O ferro que está na nossa hemoglobina é o mesmo. Que eu saiba, não veio nenhum foguete de outro planeta trazer uma reserva de minério para depois virar tudo isso. Então, é o mesmo ar que a primeira bactéria cianofílica fez quando veio a vida aeróbica. Então, literalmente, não é poesia, é o mesmo ar. Literalmente, não é uma poesia, tá? Então, esse é um ponto para a gente pensar, né? Outra coisa, em relação à palavra, então, abençoadas as palavras do Sérgio, que devem ser repetidas, porque a repetição, primeiro está aqui, aí a gente fala, até uma hora que desce no nosso coração e dá uma força para a gente ter uma pequena ação, né? Então, que seja um pequeno passinho, porque nunca a gente dá mais do que recebe. Essa coisa que a gente acha, ai, será que estou dando mais? Mas não, impossível, porque a gente recebeu a vida. Nós jamais, não se trata de uma conta matemática, mas só o dom da vida. E o dom da gente ter um cérebro para poder ter uma moralidade um pouquinho mais profunda e mais complexa, que não fica respeitando o animal só porque ele é parecido com a gente, mas só porque ele tem o destino dele e a vida dele. Então, o animal que pensa igual, tal, é melhor, então fica tentando provar por que o animal é parecido com o homem e deve ser preservado. Tem nada a ver, nem o animal, nem nada, é só a essência da vida. Então, meu pensamento é que a gente nunca vai dar mais do que recebeu, que é o dom da vida. Então, qual que é o pequeno passo gentil que eu posso dar em direção à vida? Como um todo, não é só em relação ao humano, em relação à vida como um todo. Qual o pequeno passinho gentil que eu posso dar hoje? Então, as palavras precisam ser repetidas, ouvidas, reveredadas, até entrar no coração e a gente tem essa bomba cardíaca incansável, que ela não usa nenhuma coisa a não ser a nossa... E por isso que as pessoas que estão na rua não morrem, porque encostam uma na outra e essa bombinha continua lá aquecendo até o último minutinho, e dá um pequeno passinho gentil em direção à vida. Porque às vezes a gente quer dar um passão e não dá passinho nenhum, né? Então, um pequeno passo gentil eu posso dar hoje. Como estar aqui é um pequeno passo gentil, tá certo? Mas a gente pode ir ampliando cada vez mais esse passinho. E lembrar, a gente jamais dá mais do que recebe. Isso é um engano de uma conta que alguém ensinou, que eu não sei de onde que tirou, mas assim, enfim, não existe. A gente tem a vida, que mais é maior e mais precioso do que estar vivo, tá? Então, cada molécula que entra na gente, ela já passou em algum corpo aeróbico. Inclusive, bactérias são aeróbicas também. Pode ter passado numa pequena bactéria. Eu acho isso fantástico quando eu penso nisso, que é tudo tão interligado. Eu fico assim, dá uma alegria assim enorme, né? Quando eu vi os fungos comendo as coisas, eu falei, meu Deus, que delícia. Um dia vão me comer também. Então, é assim, é a vida, né? É o processo, né? Então, abençoadas as palavras do Sérgio, que, por mais repetidas que pareçam, a gente achou repetida porque não entrou no coração. Então, vamos ouvir de novo, deixar entrar no coração para ter uma forcinha, para dar um passinho gentil. Um passinho gentil em relação à vida, que nós estamos dando em relação a gente mesmo, né? E o que eu entendi desse ter e ser é que todos nós aqui, pelo menos desse grupo, já temos. Nós temos onde dormir, onde comer, isso já temos. Tá? Então, podemos ser, né? E não deixar que o medo faça com que a gente olhe só para fora e vê o que está acontecendo. Nunca vai parar de acontecer tantas coisas. No fim de semana, meu pai estava assistindo, ele já está com demência senil, mas ele pôs lá no canal que o YouTube ficava mandando todas as coisas do nazismo. Já houveram coisas horríveis no mundo, vão haver outras, mas isso não pode distrair a gente do nosso caminho. Sabe? E essas pessoas também têm que ser incluídas, porque é a mesma molécula, não adianta a gente querer ser melhor, e a gente está tudo no mesmo barquito. Então é isso, eu acho que é ouvir, ter força para dar um pequeno passinho, um passinho de cada vez, né? Assim, pode ser uma coisa mínima, que seja uma palavra. A Nilceia trouxe uma palavra, a Ana trouxe outra palavra, que aí já me fez pensar tudo isso também. Então, um pequeno passinho, né? E agora, acho que a Amanda podia falar um pouquinho da palavra de Jesus, que talvez tenha alguma, quando ela colocar aquilo, talvez tivesse algum sentido a mais que eu talvez enriqueça, tá? Porque se estamos nessa época da palavra, né?
Poxa vida, só estamos na moda há 2000 anos, só precisa usar a moda, né? Tá? Obrigada, Sérgio. Gratidão, tá? Obrigado a você pela presença, por tudo. Você quer falar, Amanda? Posso falar rapidamente, assim, na verdade, faz 2020 anos a gente ainda não entendeu, né? A gente, como humanidade, eu estou querendo dizer, mas se a gente pensar um pouco no contexto, né, quando Jesus veio, era uma situação também terrível, em que o povo hebreu ali estava totalmente oprimido pelos romanos, e acreditava-se ainda que a solução era a guerra, né? Porque a mentalidade daquele povo daquela época era guerrear. Então, o que se anunciava do Messias era que ele ia trazer um mundo de paz. E aí aquela civilização acreditava que um mundo de paz só poderia acontecer. Claro que eu estou assim generalizando um pouco, né? Claro que dentro disso vai ter vários detalhes, mas um contexto geral que para você alcançar esse mundo de paz naquela época teria que guerrear, né? Tipo, era essa a mentalidade. Então, muito se acreditava que o tal Messias, descendente lá do Davi, vinha ser um general, que ia liderar um exército, que ia sair decepando os romanos, né? E aí vem aquele fulaninho, né, de chinelinho ali, sabe? Lá de Nazaré, que era tipo o fim do mundo naquela época, não era uma região central, né? O Nazareno, falar e que ele não vinha trazer a espada. Então, mesmo quem percebeu que ele era alguém que veio transformar, que sei lá, para alguns é o Messias, para outros não, tal, mas que veio alguém que veio trazer essa semente de transformação, ele deixou essa mensagem, né, esse legado, que não é através da espada, não é derramando sangue, é pela palavra. Eu entendo que ele está querendo dizer com isso que é através da conciliação, da harmonização, que é já um valor de nova era, né? Embora faz 2000 anos, mas já estava ali plantando uma sementinha para a gente caminhar nesse sentido, e os poucos que conseguiram entender espalharam essa palavra desse jeito, né? Outros derramaram mais sangue depois, né? Em nome dele, inclusive, né? Então, assim, tem escândalo para tudo quanto é lado, mas no mapa da alunação, também, se eu não me engano, eu estava olhando lá a Vênus, que ela está em Libra, e me soa isso como muito favorável a essa conciliação, a essa harmonização. Se eu não me engano, na casa 6 estava, que é a casa de Virgem, né? Então, também trouxe essa força, né? Então, para mim, o sentido da palavra no lugar da espada não é da gente guerrear com a palavra, mas é da gente reconhecer que a palavra tem um poder muito grande e ela empregada a serviço do amor, né? A serviço da comunidade, da gentileza, de tudo isso que a Era de Aquário está trazendo, que a gente vê aqui em todos os encontros, ela causa essa transformação sem mais derramamento de sangue, né? Diria assim, né? Então, foi por isso que eu lembrei, né? Dessa coisa do fogo e do ar, tal, nananã. Fui conectando tudo e lembrei dessa passagem dele, de Jesus, que para mim é um mestre, independente de religião, ele por ele, né? Que é a minha forma de ver, deixou essa mensagem aí, entre várias outras, né, gente? Mas é isso aí, muito lindo. E só aproveitando rapidinho, né, porque esse signo é um signo que me toca profundamente, porque eu tenho uma experiência de conciliação com esse signo, né, que ele é muito presente no meu mapa, embora eu não seja nascida com Sol em Virgem, mas ele tem bastante presença no meu mapa. E virginiano sempre escuta tudo que Virgem tem de ruim, em geral, né, que é muito crítico, que é muito nananã. Então teve, que é crica, né, chato. Então teve, e eu escutava isso da minha mãe. Então foi muito louco essa história, assim. Teve um momento X na minha adolescência
foi a primeira vez que eu escutei uma mulher falar, né? E por que foi forte ser uma mulher? Porque naquele momento ela substituiu um pouco esse lugar de mãe, né? Uma mulher mais velha, quando eu era adolescente, falar desse lado todo equilibrado, luminoso, que todos os signos têm, né? O seu lado equilibrado, luminoso, e o seu lado mais desequilibrado, né? E uma palavra que eu gosto muito, que é ligada à Virgem, é o aperfeiçoamento. E que nem sempre a gente está disponível para ele, né? A gente tem uma cultura assim que não é muito de querer nos avaliar, nos aperfeiçoar. Ou a gente vai para o extremo negativo disso, que é aquela neurose perfeccionista, que não tem nada a ver, né? Ou a gente prefere não olhar para as coisas, deixa como tá e tá tudo bem, né? Então, esse lugar equilibrado, saudável, gentil, o aperfeiçoamento gentil, que não é carregado de crítica, mas é assim, como eu posso servir um pouquinho melhor hoje, como eu posso ser um pouco melhor hoje, né? Me lembra muito aquela deusa, acho que é Deméter, não sei, que é a senhora dos trigais lá, né? Nesse símbolo de virgem também da colheita. Então, também fiquei viajando um pouco nisso. E é isso, gente. Já falei bastante. Muito legal, muito bom. Abençoada seja essa alunação para todos nós. Abençoada seja, né? E assim, não tem mão levantada. Então, para terminar, a Ivete tem algum recado dos universitários para nós ou não? Ivone. A Ivone, desculpe. Não, eles estavam bem profundos essa semana, universitária. Aí eu não consegui... engraçado, vocês estão falando, a Amanda está falando sobre palavras, eu não consegui colocar o sentimento em palavras. Aquilo que eles me passaram, eu não consegui colocar nas palavras. Eu preciso de algum tempo ainda, talvez, para metabolizar o que eles me disseram. Eles falaram não, uma das coisas que eles falaram que é difícil para a gente traduzir é que os genes nossos, o que a gente tem de hereditário, não consigo falar, é passível de mudança com os nossos sentimentos. Na hora que você reconhece o que você traz como gene, você pode mudar com o teu sentimento, com a tua vontade afetiva. Eles tocam muito nessa parte afetiva. Eles dizem que o humano ele perdeu essa parte afetiva, quer dizer, ele nunca reconheceu que ele é um ser extremamente afetivo. E eu ainda estou tendo que metabolizar tudo isso, porque eu acho que é uma coisa bastante profunda. Eu acho que nós todos, né? Mas o caminho da palavra é isso, né? Porque a palavra vem de dentro. Então, quando a gente parar de buscar a palavra que tenha formações ultra-racionais, a gente vai trazer essa verdade interior, né? Acho que aqui, cada um que está falando um pouco está fazendo isso, né? Gente, a gente já passou da hora, vamos ouvir a Sueli. Eu queria agradecer a Amanda, porque eu fiz aniversário dia 28, e eu sempre escutei essa história de ser muito perfeccionista, ser cri-cri. Às vezes eu fico meio complexada, porque eu sou vegetariana e não bebo. Mas eu não sou essa pessoa tão organizada que dizem que o virginiano é. E aí, tudo que eu escutei hoje mexeu muito positivamente com minha
autoestima. Obrigado, Sérgio. Eu vi o outro lado assim, do virginiano. Muito bom essa palavra aí de aperfeiçoamento, não de perfeccionismo, né? Eu achei muito legal, acho que tem a ver, sim. Fiquei feliz. Foi um presente para mim, obrigada. É isso aí, gente. Parabéns. Obrigada. Então, Parabéns, felicidades, Sueli, para você, por esse ano parabéns. novo. Obrigada. Parabéns, parabéns. Então, gente, vou agradecer aqui tudo isso, né? Eu sempre saio daqui com mais do que eu trouxe, e isso me deixa muito feliz mesmo. Agradeço cada pessoa que está aqui, né? E agora a gente vai ter vamos recolher uma segunda-feira. Eu acho que é a primeira segunda-feira desde o início da pandemia que a gente não vai ter encontro. Eu acho que não teve nenhum outro que a gente não teve, mas nós vamos fazer essa parada na segunda que vem, em honra do Rosh Hashanah, de todas as pessoas que frequentam aqui de etnia judaica e minha mesmo. Então, vamos celebrar, como está pedindo essa alunação, vamos celebrar a vida, vamos buscar essa vida e essa consciência da vida que a Beleza falou, e vamos trazer o sentimento para a palavra, como o Ivone falou, e tudo isso que a gente ouviu aqui, né? Então, e a gente não precisa se preocupar em lembrar, em não sei o quê e tal, porque a nossa alma captura tudo. E na hora certa, essa alma, desde que a gente mantenha a nossa integridade, porque quando a gente não mantém a integridade, a alma se esconde, né? Então, quando a gente mantém, a alma aparece aqui. Brisa fresca é lá, na ponta da praia, Ale. Mas aqui também, feliz com a sua presença, da Sandra, quem eu ainda não falei, da Sueli, da outra Sueli, né? E todas, Maísa, Ana Caldeira, que chegou um pouquinho tarde, ou então tinha caído e voltou, Denise. Então, Rose, muita gratidão por estar aqui junto. Isso, e saio daqui mais feliz sempre. E daqui 15 a gente vai se encontrar com a cultura orgânica, e eu já vou dar um spoiler, que a gente vai falar dessa vez de um assunto administrativo. Acho que é a primeira vez que a gente vai falar de um assunto administrativo que tem a ver com as profissões do futuro. Então, as profissões da nova era. Então, acho isso muito pertinente, a cultura orgânica, a gente saber o que a nova era espera de nós, né, na questão de servir, né, e trabalhar em prol da comunidade, e principalmente para nossos filhos e netos, a gente ter um pouco de visão aí, o que espera e o que é bom a gente deixar crescer entre nós, né? Então, isso será no dia 13, e depois a gente volta a ficar na nossa sequência, tá bom? Então, gratidão, gratidão, gratidão. Fechamos por hoje. Obrigada, Sérgio. Boa noite para todos. Gratidão. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Tenham sonhos obrigada. coloridos, Beijo. sonhos coloridos todos. Para todos vocês também. Tchau. Gratidão, gente. É. Tchau. Até mais. Gratidão. Até.